Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a essa discussão pela internet, dadas as condições que nós temos que atuar ultimamente. Produzimos alguns textos para discussão no NECAT sobre o tema. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Vicente e ao Matheus, que são os bolsistas do NECAT, que têm me ajudado muito nesse percurso, e dizer que esse é o segundo trabalho já que nós fizemos sobre a Covid em Santa Catarina. No início de abril, a gente fez um texto onde ainda não existiam muitas informações, mas basicamente mostramos naquele texto a importância de como o governo de Santa Catarina tinha atuado imediatamente quando começou a ocorrer a primeira transmissão comunitária em Santa Catarina, decretando, então, a quarentena como uma estratégia para conter a epidemia no Estado. Isso aconteceu exatamente no dia 17 de março. Nós, então, escrevemos esse texto no final de março, com alguns dados, onde a realidade era uma. Hoje, nós vamos falar de uma realidade totalmente diferente, né? Mas, antes disso, então, eu queria fazer alguns comentários introdutórios do ponto de vista do que nós estamos falando, né? Quer dizer, quando o mundo todo se deu conta, no início desse ano, de uma crise que inicialmente se falava que era uma crise da China, e particularmente da província de Hubei, e mais especificamente da cidade de Wuhan, aparentemente parecia que isso era uma coisa muito distante e que não chegaria na gente, né? Inclusive, muitos analistas dizem, a crise lá da China, a Covid lá da China, né? Mas a Covid-19 ela é uma decorrência de mais um coronavírus que já tem o influenza, que teve a crise em 2003, o H1N1 em 2009, e esse é um novo coronavírus da mesma matriz de vírus que estão provocando uma epidemia global, só que, diferentemente das duas anteriores, essa explodiu em escala mundial rapidamente. Ou seja, é uma crise de natureza sanitária que afeta a saúde da população, mas que tem implicações econômicas e sociais imensas e que ainda nós não conhecemos, porque isso virá depois, né? E, portanto, nesse momento, a preocupação correta é preservar a vida das pessoas, né? Mas, de todo modo, a gente já sabe que nós vamos ter um período longo de crises na área de saúde, crises econômicas e crises sociais. Há poucos dias, é importante relembrar que a Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, falou: nós vencemos a primeira fase. Foi difícil? Foi. Mas terão outras pela frente, talvez muito mais difíceis. Porque, enquanto não houver uma vacina, o vírus vai estar circulando no mundo. E, a qualquer momento, ele pode retornar a uma epidemia como aquelas que já foram controladas, no caso, tipo da Alemanha. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar. Vindo para o Brasil, o primeiro caso registrado no Brasil foi oficialmente, obviamente, né? Foi no dia 26/2 de 2020, logo depois do Carnaval. E em Santa Catarina, no dia 13 de março. Aqui tem que ter um porém, porque muitos países detectaram, por exemplo, foi o caso da Itália, o caso da Espanha, né, no dia tal, mas depois se descobriu que o vírus já estava circulando bem antes. Nos Estados Unidos, então, se tem uma data e agora, depois da grande pandemia que ataca os Estados Unidos, se descobriu que há um mês antes o vírus já estava circulando no país, né? Então, nós estamos trabalhando com o caso oficial, não sabemos ainda se, de fato, o vírus começou a circular no Brasil apenas dia 26/2, talvez ele tenha circulado antes. Mas, de qualquer forma, a gente vai trabalhar com esses dados, né? Então, aqui já tem um primeiro ponto que eu acho que traz uma complicação nesse debate,
que é o entendimento da população e, sobretudo, das autoridades sanitárias e políticas brasileiras sobre a estratégia dos países desenvolvidos no controle dessa epidemia, à luz das recomendações da Organização Mundial da Saúde. E, de qualquer forma, nessa caminhada, né, o órgão máximo mundial, que é a Organização Mundial de Saúde, indicou o isolamento social como a única estratégia que tem mais eficiente para controlar o contágio, não para controlar a doença, mas isso tem que ficar claro, controlar o contágio de tal forma que os sistemas de saúde consigam atender a população que é contaminada. E isso gerou uma polêmica que nós não vamos entrar nesse debate aqui, mas não dá para passar por cima, porque esse é um ponto nevrálgico para o caso brasileiro atual. E no caso de Santa Catarina, particularmente, que é o ponto que nos interessa aqui, é importante registrar. Santa Catarina foi um dos primeiros estados que tomou uma medida no sentido de adotar o isolamento social como essa estratégia, e aparentemente foi eficaz e deu resultado. Depois a gente vai entrar em outro ponto sobre esse assunto. Mas, de qualquer forma, no dia 17 de março, quando apenas tinham poucos casos, o governador de Santa Catarina adotou, né, esse critério bastante rígido na época do isolamento social como uma forma de impedir o contágio em massa da doença. Né? E, portanto, 4 dias depois, né, quer dizer, quando em 13/4 se detectou o primeiro caso de contágio comunitário, que é chamado, que significa que você não conhece mais o agente contagiante, né? 4 dias depois, Santa Catarina já tomou essa medida, e nós temos estudos que mostram, inclusive nós tratamos isso no texto que está em debate, sobre a importância do isolamento social e os picos dele e as quedas, né? E a correlação disso com o número de casos que vão evoluindo. Nós não vamos entrar nesse debate, porque esse é um outro debate que não está proposto por aqui. Mas o debate atual, então, situado nesses termos que eu coloquei aqui, ele remete a algumas questões. Né? O primeiro ponto que eu queria abordar, antes de entrar nos dados de Santa Catarina, é um pouco entender a dinâmica desse processo de disseminação da doença Covid-19. Eu tenho visto aí muitos trabalhos falando do Covid. A Covid é uma doença. Né? O coronavírus é o transmissor. Né? Então, o vírus é o coronavírus. A Covid é a doença decorrente desse vírus. Então, no Brasil, vamos entender um pouco a dinâmica do Brasil e ver como é que acontece em Santa Catarina. Né? Se no Brasil, você tem, do dia 26 de fevereiro, e nas semanas seguintes, uma expansão, e particularmente em dois grandes epicentros, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois começou Brasília. Então, você tem uma característica muito particular, né? São metrópoles com pessoas vindas do mundo todo, transitando pelo país. Aqui também tem um problema que não vamos entrar em discussão, mas, diferentemente de outros países que tomaram medidas mais enérgicas em relação ao controle de fronteiras, o Brasil demorou demais para tomar essa atitude, mas tem implicações. E, aos poucos, esse contágio ele foi se espraiando para outros estados, e agora nós estamos numa terceira fase de espraiamento da doença, que é aquilo que o Ministério da Saúde começou a reportar recentemente, que é a inserção da Covid-19 no interior do país, né? Nas pequenas cidades, nos rincões, nas áreas rurais, enfim. Isso nos dá um cenário de que hoje a doença está em todas as unidades de federações, está nas grandes metrópoles e está no interior do país. O que confirma, então, que aquele conceito utilizado pela ONU de pandemia também pode ser aplicado no Brasil, que o Brasil está sob uma pandemia a partir desse momento que todas as unidades da federação estão afetadas,
as grandes regiões metropolitanas são fortemente atacadas, mas também o vírus está se espraiando para o interior do país, em cidades pequenas, como nós vamos ver aqui em Santa Catarina. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós olharmos esse movimento no Brasil, nós vamos ver que ele acontece de forma muito semelhante em Santa Catarina. Por isso eu quero resgatar um pouquinho como é que essa doença ela chega em Santa Catarina. Lembremos que, no caso de Santa Catarina, na primeira quinzena de março, nós tínhamos 5, 6 casos. Praticamente todos eles na região da Grande Florianópolis e quase 100% em Florianópolis. Né? E depois, imediatamente, você vai ter alguns casos no sul de Santa Catarina. Tubarão, Braço do Norte, em algumas cidades. A partir daí, você vai começar a entender a dinâmica da doença em Santa Catarina a partir desses focos regionais. Né? E, portanto, nesse estágio, há uma correlação muito particular, como o movimento aconteceu no Brasil também. Posteriormente, você vai ter uma expansão para o Vale do Itajaí, e na primeira quinzena, praticamente em todo o mês de março, o epicentro da doença está muito espacializado na Grande Florianópolis, com incidência em Florianópolis, na região do Vale do Itajaí, com incidência, sobretudo, nas cidades de Balneário Camboriú, Itajaí e Blumenau, e no sul de Santa Catarina, com incidência particularmente na cidade de Tubarão, na microrregião de Tubarão, e um pouco menos em Criciúma. Então, esse é um movimento que vai dando um espraiamento da expansão da doença em Santa Catarina, com uma trajetória muito parecida com a trajetória de espraiamento da doença no país. E logo no que eu vou falar posteriormente, a gente vai ver como também esse mesmo processo, no segundo estágio e no terceiro estágio, se repete em Santa Catarina. Tem uns aspectos nesse processo de expansão da doença que mostra como que você vai tendo um aceleramento muito discreto no mês de março, ainda sob a vigência das regras da quarentena no estado de Santa Catarina, que teve uma vigência curta, do dia 17 de março ao dia 31 de março, porque a partir do 1º de abril ela já começou a ser flexibilizada. No texto nós trabalhamos isso e colocamos alguns questionamentos, que eu não vou me ater aqui agora, mas eu gostaria que quem fosse ler prestasse atenção de uma forma bem sintética, o que nós estamos colocando lá no texto. Você faz ou adota um processo de quarentena extremamente rígido, que foi o caso de Santa Catarina, você ainda não tem resultados sobre se o não espraiamento da doença derivava do contingenciamento da quarentena ou se o processo ainda estava em curso e você abandona. Né? Então, hoje parece que o cenário é muito diferente daquela decisão tomada no dia 1º de abril. E, de qualquer forma, isso mostra o quê? Mostra, então, que tem duas trajetórias muito diferentes dessa doença em Santa Catarina. Uma no mês de março e a outra no mês de abril. Então, no mês de março, você começa com poucos casos, concentrados em pequenas micro-regiões e poucas cidades, tem uma quarentena, o nível de contágio é extremamente baixo, os dados mostram isso, né? Até o final de março. Né? A partir daí, você tem um outro cenário. Né? No cenário de abril, a partir, sobretudo, da segunda semana de abril, nós vamos ter uma expansão enorme dos números de casos, sendo que na última semana de abril, você tem quase 100 casos por dia. Né? Na semana de 21, 24 de abril até 30 de abril, você tem quase 100 casos por dia. Ou seja, há um processo acelerado de contágio da doença no estado de Santa Catarina, com espraiamento para outras regiões. Né? Então, nós chegamos, hoje, eu não tenho o dado atualizado,
mas ontem o dado era 2.893, provavelmente hoje, que o dado saiu agora às 17 horas, 18 horas, eu não peguei ainda, mas provavelmente hoje nós já passamos de 3 mil casos. Né? Então, significa que está havendo uma aceleração extremamente forte do número de casos e do contágio. Então, esse é um pouco o apanhado geral que eu queria fazer sobre a situação no estado de Santa Catarina nesse momento. Um segundo aspecto que eu quero discutir antes de apresentar alguns dados regionais é uma questão metodológica. Né? Quer dizer, o ritmo de expansão ou de aferição da expansão dessa doença em um território, seja ele uma cidade, um município, uma região, um estado ou país, né, ele está sendo desenvolvido de duas formas. Né? É meio comum na literatura nacional e também internacional você adotar 2 métodos para tentar aferir esse grau de espraiamento ou de expansão do contágio da população por esse vírus. Né? O primeiro método é aquele que pondera o número de casos por uma parcela X da população. Por exemplo, se eu quero utilizar um parâmetro em Santa Catarina, eu pego o número de casos de uma determinada região e pondero por um número X de habitantes. No nosso texto, nós ponderamos o número de casos por 100 mil habitantes. Né? Então, na primeira parte do texto, quando vocês tiverem acesso a ele e forem ler, vocês vão perceber que lá vai ter duas formas de aferir a expansão da doença em Santa Catarina. A primeira delas é essa, né? A ponderação do número dos casos por o número de habitantes, que no nosso caso nós utilizamos 100 mil habitantes, e esse é um método que todo mundo está utilizando para tentar entender esse processo de espraiamento e de expansão da doença. Isso está na seção 1 do texto, quando a gente desce nas mesorregiões e nas micro-regiões, e a gente vai, então, depois eu vou apresentar um pouco os resultados sobre isso. O segundo método, que também é recomendado, é aquilo que tem um outro nome, mas eu vou resumir aqui com o salto no tempo. Né? O que significa isso? Significa que você pega um dia e toma como referência o número de casos. No dia seguinte, você faz o mesmo. E no outro dia, você faz o mesmo, e mais outro dia, repete. E de tal forma, se você tem, por exemplo, no primeiro dia 5 casos, no segundo dia 10, no terceiro 20 e no quarto 100, quer dizer, o salto no tempo aqui é uma explicação enorme. Né? E esse método, então, também é utilizado para entender um pouco a dinâmica da evolução da doença em um determinado território. Eu quero dizer que nós utilizamos também esse segundo método na segunda parte do texto, quando nós chamamos a atenção para a região oeste de Santa Catarina, que indiscutivelmente hoje é o epicentro da doença no estado. E depois nós vamos mostrar os dados. Então, quer dizer, há uma metodologia de análise das informações, não dá para pegar dados e sair fazendo. Há 2 grandes métodos que eu acabei de explicar, à luz dos quais você tem que parametrizar as informações e, a partir daí, tirar algumas conclusões. E é um pouco isso que nós estamos fazendo nesse texto, né, o texto de discussão que nós acabamos de publicar, que está na página da Unicati, e utilizando, então, o método da ponderação por 100 mil habitantes para discutir a macro-região, e depois utilizamos o método do salto para utilizar ou analisar o que está acontecendo na região oeste de Santa Catarina. Então, esses são os dois aspectos iniciais que eu gostaria de tratar. E agora, porque nós combinamos aqui uma conversa não mais de 30, 40 minutos, eu já gastei 20 com isso, então agora eu passaria para a segunda parte da discussão, que é um pouco entender o que está acontecendo no estado de Santa Catarina em suas mesorregiões e micro-regiões, né? Que é um pouco a primeira parte do texto. Né? Então, para fazer um balanço, em linhas gerais, da dinâmica da doença em Santa Catarina, né, de alguma forma é possível verificar uma dinâmica muito linear no primeiro mês, no mês de março, né,
onde entre os dias 13 e 14, quando você tem os primeiros resultados, né, até o dia 31 de março, você vai ver que há uma certa concentração dos casos em 3 mesorregiões, que são a Grande Florianópolis, que respondia por praticamente 33% de todos os casos, o sul de Santa Catarina, com 22%, e o Vale do Itajaí, com 32%. Ou seja, essas 3 mesorregiões, elas respondiam por quase 90% dos casos. Isso em 31 de março, né? Um ponto no tempo. E aí, você vê que a região serrana e a região oeste praticamente não tinha casos nenhum. E um pouquinho, 6 casos existiam no norte de Santa Catarina. Então, essa é a primeira fase da expansão da doença da Covid no estado, com uma concentração nessas 3 mesorregiões. E eu já quero adiantar aqui que dentro dessas 3 mesorregiões, eles estão altamente concentrados em 3 micro-regiões. A micro-região de Florianópolis, com preponderância na cidade de Florianópolis, a micro-região de Tubarão, com preponderância no Tubarão e alguns municípios próximos, e a micro-região do Baixo Vale do Itajaí, que envolve aí, Balneário Camboriú, Itajaí, um pouco Blumenau. Né? Então, quer dizer, a primeira análise de um movimento de expansão geográfico, né, da espacialidade da discussão, da espacialidade da doença no estado de Santa Catarina, ela tem essa conformação. O segundo estágio dessa espacialidade é no mês de abril, com 2 movimentos distintos. Na primeira quinzena de abril e na segunda quinzena de abril. O que acontece na primeira quinzena de abril? Até dia 14, dia 15 de abril. Basicamente, você mantém, então, um processo muito concentrado ainda, com um aumento da participação no Vale do Itajaí, mas ainda com uma participação percentual elevada de Florianópolis e da região sul de Santa Catarina. E aparece um pouco mais, mas com menos preponderância, a região norte, sobretudo na micro-região de Joinville. Né? Então, esse é o cenário até dia 14, 15 de abril, quando você tem, então, ainda uma preponderância. Por exemplo, se você pegar os dados até 14 de abril, então, os percentuais, as 3 mesorregiões, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, sul de Santa Catarina, continuam respondendo por mais de 85% da doença. Com uma inversão em relação ao primeiro estágio. Não mais Florianópolis está à frente, mas a partir de agora é o Vale do Itajaí, então, o epicentro, em termos percentuais, de número de casos, que estão comandando um pouco a disseminação da doença. E aí, não por acaso, que ela passa a aparecer, então, em Brusque, a cidade de Mateus, aí o nosso bolsista, passa a aparecer em outras cidades e ganha uma maior conformação para além da tríade Balneário Camboriú, Itajaí e Blumenau. Gaspar, outras cidades, ilhotas, vão começar a aparecer nesse circuito. E o Vale do Itajaí, nessa primeira quinzena, então, ele passa a ser a região com o maior número de casos. Um parênteses que eu lembrei aqui agora sobre o Vale do Itajaí, já vou fazer, é que o Alto Vale continua até hoje com baixíssimo número de casos. Por exemplo, o Alto Vale, sobretudo a micro-região de Rio do Sul, por mais que o Vale do Itajaí tenha essa participação percentual expressiva no estado, o Alto Vale a incidência de casos no Alto Vale do Itajaí é muito baixa, comparativamente às outras micro-regiões. Né? Bom, na segunda quinzena, na segunda quinzena de abril, vem o fato novo da disseminação dessa doença no interior do estado de Santa Catarina. Né? Que aqui, então, vem aquela questão que eu correlaciono anteriormente com o Brasil, do ponto de vista de você ter uma disseminação agora por regiões, todas as regiões do estado, e ambientes mais dispersos, mais distantes do meio rural, inclusive. Né? Muito bem, o que acontece nessa segunda quinzena, se nós pegarmos os dados do dia, que é o que nós fizemos no texto, que nós estávamos trabalhando esse texto do dia 30 de abril, dia 1º, no feriado e tal, e os dados nossos eram até dia 28, né, de abril.
Você pegar do dia 14 ao dia 28 de abril, há uma grande inversão e aparece em 2 semanas uma coisa extraordinária, então, do ponto de vista não só numérico, mas em termos de participação percentual da doença no oeste de Santa Catarina. Vejam bem, no dia 14 de abril, a região oeste toda, que envolve 105 municípios do estado, ela respondia por 2% dos casos. Eram praticamente 11 casos. Guardem esse número, 11 casos no dia 14 de abril. No dia 28 de abril, ela passa a responder por 18%. E nós fizemos, o Matheus me ajudou hoje, nós fizemos a atualização para o dia 6, que é o último dado que nós tínhamos, que era ontem, ela já chega a 20% do percentual de casos no estado de Santa Catarina. Então, aqui, se aplica aquilo que eu falei antes do método salto no tempo. Uma grande região que, em menos de 14 dias, em termos relativos, ela sai de 2% para 20% de todos os casos. É um salto enorme. E isso hoje, os dados de ontem, que nós tabulamos hoje, se mostram também em termos absolutos, porque o número de casos de Chapecó, da região oeste, já ultrapassa o número de casos de Florianópolis, da Grande Florianópolis, e já está se aproximando do número de casos da região sul de Santa Catarina, né? Então, esse é o fenômeno novo do espraiamento e da espacialidade da doença no estado de Santa Catarina nas últimas 2 semanas, né? E, portanto, o que está acontecendo é aquilo que talvez menos ponderado, o método número 1 que eu falei, que é a ponderação pelo número de casos, mas mais em termos de salto no tempo, dá para se afirmar que a região oeste de Santa Catarina está vivendo um grande surto de contaminação, né? E aí, quando a gente vai observar com mais detalhes o que está acontecendo, né, no oeste de Santa Catarina, a gente vai ver que essa região, então, ela tem uma evolução da participação. Eu vou ver aqui, por exemplo, nós ponderamos, tem um corte no tempo, claro, porque dia 14/4, né, a gente pegou os dias da semana sempre iguais, né, praticamente não tinha, né? O dia 14/4 tinha 20 casos na região oeste de Santa Catarina. No dia 6/5, ou seja, 3 semanas depois, você tem 568, né? Então, a ideia do salto no tempo aqui é extremamente relevante, porque você volta o quê? Porque quando você sai do dia 14 ao dia 21, esses 20 casos eles chegam em 50. E mesmo assim, Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina não respondia por 5% dos casos. O salto ele vai se dar de forma extremamente linear a partir do dia 21/4. No dia 28/4, esses quadros já passam para 11%. No dia 4/5, uma semana depois, já passam para 18%. E 3 dias depois, eles já passam para 20%. Né? Então, quer dizer, por que eu estou destacando esse caso? Porque essa é a diferença que aconteceu em Santa Catarina. Porque se você olhar a linearidade da expansão da doença na região da Grande Florianópolis, ela é muito regular. Há uma linearidade, aumenta um pouco os casos, mas não tem esses solavancos desse impulso que dá a característica de um surto, né? Você tem uma evolução da contaminação. A mesma coisa acontece no Vale do Itajaí. Mesmo que seja hoje a região com maior número de casos absolutos, Vale do Itajaí tem 845 casos ontem. Eu estou falando aqui dos dados de ontem. 845 casos, o percentual de participação desses casos ele se reduz em função, claro, de que o percentual de participação do oeste está crescendo muito e explosivamente num curto período de tempo. Esse, então, é um aspecto importante da mesorregião oeste. Mas eu queria chamar a atenção também para uma outra mesorregião, que é a mesorregião sul de Santa Catarina, né? A região sul de Santa Catarina ela vem mantendo, desde o primórdio da expansão da doença, deixa eu pegar o dado certinho aqui,
dia 17, né, a região sul de Santa Catarina tinha ao redor de 30%, mas ela vai subindo linearmente, né? E hoje ela está com 600 e poucos casos e representa 21% do total de Santa Catarina. Então, nós temos dois contrastes muito grandes. Uma região oeste, que já está chegando com números absolutos e percentuais muito próximo da região sul. Só que a trajetória da região sul, ela vem lá do dia 17 de março, subindo linearmente e atingindo um patamar com baixo número de casos, embora essa última semana também sofreu uma aceleração bastante forte, né? Que ainda não... Ela quebra um pouco esse ritmo de quase 2 meses. O oposto disso ocorre na região norte, na região oeste do estado, né? E uma outra característica que chama também a atenção numa terceira região, e aí nós temos que pensar por quê, né? É a região serrana. A região serrana hoje, ela praticamente representa 2% dos casos, nem 2% dos casos. Em termos absolutos, são 45 casos registrados na região serrana. E é um número baixo que vem baixo todas as semanas que nós estamos fazendo a contagem e a evolução desse processo. Um dos aspectos, já adiantando, que explicaria isso, né, que é uma região de área tipicamente rural, né? As cidades são menores, há um distanciamento grande da população e, com isso, o nível de contágio é muito baixo. É uma possível explicação, pode ser que tenha outras, né? Mas é muito coerente com o comparativo com as outras regiões, porque logo eu vou falar onde estão os casos do sul e do oeste, né? E na região norte de Santa Catarina, o epicentro continua sendo a microrregião de Joinville, particularmente a cidade de Joinville, mas nessa região você vê que os percentuais, praticamente eles se mantêm. Olha, eu vou dar aqui, ó, o percentual de participação da região norte de Santa Catarina, ele sai de 5, vai para 8, vai para 9, atualmente ele está em 9, menos de 10%. Ou seja, é uma região que ao longo de todo o período que nós consideramos, que envolve praticamente todo o começo do processo até o dia 30 de abril, né, que nós pegamos o início, né, dia 17 de março, exatamente para pegar o período que começa o isolamento, nós começamos a fazer a série de dados, né? E nesse dia tu tinha pouquíssimos casos para trás. O primeiro caso dia 13, né? Então, a região norte, então, ela apresenta essa característica também, que chama a atenção. Quer dizer, é uma baixa incidência. Joinville é uma cidade grande, né? A cidade mais populosa de Santa Catarina, e o grau de contágio nessa cidade surpreende porque ele é bastante baixo, né? Então, é também um outro caso que precisaria ser estudado com maior profundidade, para entender por que o grau de contágio na cidade de Joinville, na microrregião de Joinville, é comparativamente baixo, se você utilizar o método da proporção por habitantes, em relação a outras microrregiões, né? Então, esse é um pouco o cenário que nós temos nas mesorregiões de Santa Catarina e as tendências. E, para resumir, então, eu vou dizer o seguinte: quer dizer, hoje você tem duas grandes tendências da espacialidade da doença no estado de Santa Catarina. Uma na região oeste, que, utilizando o método do salto no tempo, você vê claramente o surto da doença nas últimas 2 semanas, e na região sul, utilizando o método da proporção de número de casos por habitantes, você vê claramente que essa proporcionalidade é a maior proporcionalidade na microrregião de Tubarão, no sul de Santa Catarina. Então, o que nos permite verificar nesse estudo é que você tem, utilizando métodos distintos, você chega a 2 espacialidades diferentes, né? Se você vai pelo salto no tempo, o que te chama a atenção é a região oeste, e se você utilizar a proporcionalidade dos casos em relação a 100 mil habitantes, você vai para o sul de Santa Catarina, na microrregião de Tubarão, né? Então, o texto mostra um pouco isso, né? Essa conjugação entre a espacialidade da doença e os métodos para auferir essa espacialidade. E isso eu acho que é uma contribuição que nós estamos dando à discussão. Eu não vi poucos dos trabalhos que estão fazendo esse tipo de comparação,
a maior parte das pessoas estão muito preocupadas, e com razão, né, com o processo de achatamento da curva para evitar uma sobrecarga na rede pública de saúde, muito embora os dados divulgados pelo governo do Estado em termos da disponibilidade dos leitos com UTI, com respirador no estado de Santa Catarina, não passa de 20% ao longo de toda a série que o governo a Secretaria de Saúde do Estado vai divulgando. Então, quer dizer, essa é uma outra forma, uma outra entrada para a discussão do ponto de vista da dinâmica da doença. Mas o nosso trabalho foi muito mais olhar a disseminação e a espacialidade da doença na região, e percebemos, então, que conforme o método que você utiliza, você tem epicentros distintos, certo? Bom, a última parte, eu queria chamar a atenção, é o outro corte que nós fizemos, então, depois de descer para dentro de uma mesorregião, entender as micro-regiões. Né? Onde que está essa questão? Esse debate, onde que ele está mais conectado, por exemplo, com essa linha geral dos 2 metros e os percentuais que eu apresentei, como é que ele se dispersa dentro de uma mesorregião, tipo a região oeste, que tem 5 micro-regiões e que envolve quase 105, 106 municípios dos 297 municípios de Santa Catarina. Né? A mesma coisa nós fizemos para a região sul de Santa Catarina. E eu queria, então, apresentar algumas informações, particularmente sobre a micro-região oeste, né, a mesorregião oeste. Todo mundo sabe que a mesorregião oeste de Santa Catarina, pelos dados do IBGE, ela é classificada em 5 micro-regiões. A micro-região de Chapecó, a micro-região de Concórdia, a micro-região de Xanxerê, a micro-região de Joaçaba e a micro-região de São Miguel do Oeste. Nós olhamos os dados, né, e aí eu quero agradecer novamente aos 2 bolsistas, porque esse é um trabalho muito árduo de se fazer diariamente, porque a Secretaria de Saúde ela não divulga os dados por mesorregião do IBGE, inventaram outro tipo de espacialidade, não divulga os dados por micro-região e divulga os dados por município. Nós tivemos que pegar município por município, dia a dia, e colocar dentro desse parâmetro das mesorregiões e micro-regiões para entender um pouco mais a dinâmica dessa espacialidade da doença em Santa Catarina. Foi um trabalho longo e é difícil, e aqui fica a minha crítica ao governo do Estado, que, mais uma vez, quer inovar para o lado errado. Né? Você tem concretizado no Estado de Santa Catarina uma metodologia com informações, com mesorregiões, micro-regiões, e você inventa uma outra que dá um trabalho enorme para a gente depois poder fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Feito esse parênteses, voltamos ao ponto aqui agora. Né? Então, quando nós fomos na região oeste, a gente percebeu de cara que das 5 mesorregiões, há um epicentro da doença no oeste de Santa Catarina, nessas últimas 2 semanas, na micro-região de Chapecó e na micro-região de Concórdia. A participação dessas, no total do oeste, Chapecó, a micro-região de Chapecó representa 37% e a micro-região de Concórdia representa 43%. Ou seja, essas 2 micro-regiões dentro da mesorregião oeste respondem por 80% dos casos. Se agregarmos ao caso de Joaçaba, Joaçaba representa mais 14%, ou seja, praticamente na mesorregião oeste os casos estão concentrados em Chapecó, Concórdia, e um pouquinho menos em Joaçaba, e com uma baixa presença da micro-região de Xanxerê e da micro-região do São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste de Santa Catarina. Né? E quando a gente vai dentro das micro-regiões e olha os dados dos municípios que compõem essas micro-regiões, você vai ver que a grande maioria dos casos da micro-região de Chapecó se concentram na cidade de Chapecó. E a mesma coisa acontece para a micro-região de Concórdia e também a mesma coisa acontece para a micro-região de Joaçaba. Ou seja, o grande surto da doença no oeste de Santa Catarina está concentrado basicamente em 3 cidades: Chapecó, Concórdia e Joaçaba. Né? Isso tem implicações do ponto de vista da estrutura de saúde e outras coisas mais. Né? E esse dado
que eu estou falando é um dado do dia 4, nós não conseguimos tabular ainda os dados para o dia 6/5, mas, de qualquer forma, esses dados eles representam uma tendência, e que eu quero crer que eles se repetem do dia 4 para hoje, do ponto de vista dessa distribuição espacial dentro das micro-regiões e nas cidades. Né? E no sul de Santa Catarina, que é o outro epicentro, né, você tem o quê? Independente do método, você vai olhar os casos e você vai perceber o seguinte: a mesorregião sul é composta pela micro-região de Araranguá, micro-região de Criciúma e micro-região de Tubarão. E a micro-região de Tubarão representa mais de 56% dos casos. Então, há um epicentro, né, dos casos na cidade de Tubarão, Braço do Norte, essa região aí, essa micro-região. E uma pequena incidência na micro-região de Araranguá. E uma outra incidência média, 30% a 35% dos casos, na cidade de Criciúma, com o epicentro em Criciúma, né? E algumas regiões, algumas cidades próximas. Então, essa é um pouco a dinâmica da espacialidade da Covid 2019 em Santa Catarina, do ponto de vista de que você tem uma dinâmica muito clara, conectada com a dinâmica nacional. Num segundo estágio, você interioriza a doença, e agora nós estamos vivendo um terceiro estágio nesse processo de expansão da doença, que as pequenas cidades do interior de Santa Catarina também vão começar a sentir o efeito e ter presente a doença. Ou seja, a Covid 2019, pode-se dizer que ela está totalmente territorializada em Santa Catarina a partir desse momento. Né? Até dia 28 de abril, não dava para fazer essa afirmação com muita certeza, porque o número de casos na região oeste, que envolve 105 municípios, eram muito pequenos. Mas, dada a explosão dessa última semana e a concentração, então, você territorializa a doença em praticamente todas as meso e micro-regiões de Santa Catarina. Né? Bom, ainda no texto, nós já estamos bastante longos aqui na questão das explicações da espacialidade. Eu estava aqui olhando meu celular, porque eu combinei com os bolsistas, se houver alguma pergunta, eu vou tentar responder no final, e eu já vi que tem, mas eu queria encerrar essa parte, antes de entrar nos questionamentos, mostrando o seguinte: no texto, a gente tenta entender com uma primeira tentativa de explicar o que aconteceu no oeste de Santa Catarina. Né? Então, há explicações técnicas e há percepções maiores do ponto de vista da dinâmica regional. Primeiro, eu tive o cuidado ontem, antes de finalizar esse texto, de conversar com médicos em Chapecó. Né? Fui indicado a algumas pessoas, eu, inclusive, cito uma médica que foi muito cortês comigo e me deu as explicações do porquê desse salto dos dados, a qual merece um agradecimento no nosso texto, está registrado o nosso agradecimento por escrito, e ela nos diz, então, e nos dá a informação que eu desconhecia, que há uma mudança metodológica na afiliação dos dados a partir de 12 de abril. O governo do estado mudou a forma de contabilizar o número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Né? Ou seja, a mudança basicamente é o quê? Mostra que você tem uma forma de aferição que antes só considerava os casos graves. E agora, a partir do dia 12 de abril, você tem, então, uma notificação dos demais casos. Por exemplo, se a pessoa chega numa unidade de atendimento de saúde com um quadro febril, ele já é notificado como um sintoma de coronavírus, etc. Então, isso parece que tem uma influência técnica. Mas, no caso do Oeste, não me parece que esse seja um argumento totalmente único, explicativo como somente ele, por uma razão, né? Porque se esse processo começou no dia 12, é só lá no final do mês que os casos vão explodir.
Então, isso nos levou a pensar outras possibilidades. E nós exploramos no texto mais duas. Uma é que, na região, particularmente dessas cidades como epicentro, você tem uma grande concentração das indústrias frigoríficas, de carnes, sobretudo suínos e aves, e uma concentração de laticínios, que envolvem uma quantidade imensa de trabalhadores. E que, vejam bem, ao longo de março, praticamente não pararam. Ao longo de março, as atividades continuaram da forma como vinha sendo. E que, mesmo com as medidas restritivas, as atividades continuaram, o transporte das pessoas que vão trabalhar continuou da mesma forma, ônibus lotados, pessoas sem máscara, até recentemente. Então, esse também pode ser um elemento explicativo de por que essa situação atualmente na região oeste. Tem um terceiro elemento que eu coloquei algumas questões aqui, mas é muito subjetivo, elas são muito subjetivas, do ponto de não, é porque é uma dinâmica cultural, e o povo do Oeste gosta de trabalhar, então tal. Mas eu tenho uma certa reticência a tratar desse tema, porque tem uma outra conotação com essa ideia de que o povo gosta de trabalhar, porque o povo é explorado, né? Pelas grandes agroindústrias, etc. Todo mundo já documentou isso na literatura, eu não vou entrar. Mas tem um último ponto, que é o quarto ponto que a gente explora e a gente coloca os dados no texto, que nós tivemos acesso a duas plataformas que, de alguma forma, nos contabilizaram os índices de isolamento social que ocorreram. E, coincidentemente, na região oeste de Santa Catarina, você tem os piores índices de quarentena. Né? Praticamente, outras informações colhidas na região também, praticamente a vida continuou normal. E a vida está continuando normal, com jogos de futebol, com festas, com tudo mais. Né? Então, eu acho que nós temos aqui elementos explicativos que mostram um conjunto de elementos que podem se juntar. Não quero dizer aqui que um é mais explicativo que o outro, mas precisamos considerar todos para explicar esse surto numa determinada região com uma característica muito diferente das outras mesorregiões que vinham tendo um patamar mais controlável da doença. Né? Então, em linhas gerais, era basicamente esse o epicentro da explicação, né? Ou seja, o texto nosso ele tentou juntar essas duas grandes linhas de interpretação, mas ele teve como objetivo maior tentar entender a espacialidade da doença no estado de Santa Catarina e mostrar as possíveis diferenças e os possíveis surtos que estão surgindo. A partir de agora, eu vou tentar, não vou dizer que vou responder, mas vou dialogar com quem que me enviou alguma pergunta aqui, eu estou recebendo aqui. Então, primeira pergunta do Arthur Dejean. Professor, como fica o sistema de saúde? Veja o governo se gabando que as taxas de ocupação estão baixas, mas regiões como a Oeste possuem capacidade para atender as demandas que estão crescentes. E também, já é possível ver os impactos da flexibilização das medidas de isolamento social no Estado? Bom, Arthur, essa tua pergunta é muito interessante, porque ela junta três coisas, algumas delas nós já falamos, mas uma eu não tinha falado ainda. Sobretudo, a última parte da tua pergunta, eu acabei de falar sobre a flexibilização das medidas, porque é muito diferente no estado de Santa Catarina a questão da quarentena, porque, segundo informações que eu colhi na região oeste, particularmente em Chapecó, em Concórdia, em outros municípios, e os dados da plataforma In Loco mostram exatamente isso. Chapecó, por exemplo, é um dos piores índices. Né? Então, o Matheus organizou os dados, né? Nós tivemos acesso a esse site In Loco, que tem todos os dados dia a dia dos impactos da quarentena na vida das pessoas, dando um percentual de respeito à coisa, e é extremamente baixo. Então, essa é uma parte da tua pergunta, Arthur. A segunda parte, a questão do sistema de saúde. De fato, tem uma informação que talvez ela não seja tão publicizada, né? Há um dado que vem morto, a gente não consegue, mas é esse dado que nós utilizamos no texto. O governo divulga o seguinte: no estado de Santa Catarina existem X leitos com UTI, com aparelho respirador,
e tantos estão ocupados, né? E, portanto, dá-se o percentual de ocupação. Essa é a única informação que nós temos e eu não saberia te dizer com mais propriedade a evolução desse processo, né? É um dado muito que aparece nos relatórios epidemiológicos da Secretaria de Saúde e a gente está utilizando eles, né? Então, essa é a informação. Mas a parte mais importante que tu coloca na tua questão é uma coisa que eu tratei no texto também, que é o seguinte: a região oeste é conhecida por uma região com baixíssimo grau de infraestrutura na área de saúde. Ontem eu soube, por essas pessoas de Chapecó, que grande parte daqueles casos, que são a maioria da região de Concórdia, estão sendo levados para Chapecó, porque é a única região que tem capacidade para absorver o Hospital Regional de Chapecó. O problema é que o Hospital Regional de Chapecó sempre atua na sua capacidade máxima e exportando gente para outras localidades, sobretudo para Grande Florianópolis, para ser tratado. Então, o impacto é um pouco nessa direção. Quer dizer, você tem problemas, se a doença continuar avançando da forma como ela tem avançado nas últimas 2 semanas, certamente haverá problemas e provavelmente terá que ser deslocado o tratamento para outras mesmas regiões, porque a infraestrutura de saúde concentrada no Hospital Regional de Chapecó não vai dar conta, né? Bom, temos a segunda pergunta aqui do meu amigo Hudson. Como a pressão do empresariado nacional hoje ao Executivo e em seguida ao STF, qual a avaliação do nosso empresariado? Existe? Qual é o poder de compra das recomendações sanitárias? Qual é o poder de comprometer as recomendações sanitárias? Hudson, você está trazendo um assunto muito polêmico, eu ouvi pouco, eu estava envolvido com outros assuntos hoje, fechando um outro texto, vi de relance na televisão a ida do presidente com 10 empresários e 2 ministros, o ministro da Economia e o ministro da Cidadania, sei lá, Onyx Lorenzoni, pressionar o presidente do STF para que haja uma maior flexibilização das regras do isolamento social, diante da reação de alguns governadores dos estados que já começaram a introduzir o lockdown, sobretudo no Amazonas e no Piauí, desculpe, no Maranhão e no Pará, né? Então, há uma reação. O que me chamou a atenção nessa discussão, e que eu já escrevi uma crítica sobre a medida provisória 936, que ao invés de estimular o emprego, ela estimula o desemprego, com redução dos salários e com redução da jornada de trabalho, né? Essa não é uma política de emprego. Por que eu estou falando isso? Porque a reivindicação daqueles 10 empresários, qual era? Nós temos um problema que não tem demanda. Bom, é básico e elementar isso na economia, que uma demanda só é impulsionada, por exemplo, com parte da população, e no caso os trabalhadores, quando eles têm poder de compra. Se você corta o poder de compra do ponto de vista de reduzir, suspender o trabalho, o salário, vamos entender o que está acontecendo. Você tem 2 epicentros naquela medida, que eu já expliquei num texto anterior. O texto 035 está explicado sobre isso. Quem tiver interesse, então, vai lá no site do NECAT, o texto de discussão 035, eu faço uma análise detalhada sobre isso. Mas, basicamente, diz o seguinte: ou você adota os percentuais de redução dos salários, ou a suspensão do contrato de trabalho. Os dados do Ministério dizem que, em primeiro momento, houve grande parcela de suspensão do contrato de trabalho e depois começou a haver redução dos salários e da jornada de trabalho. Bom, quando você reduz a jornada de trabalho em proporção ao salário, você está reduzindo o poder de compra. Portanto, você está afetando negativamente a demanda. Então, aqueles empresários que vão lá contra o isolamento social, eles não sabem que a política que eles estão adotando é que está levando, não é o isolamento social o problema é a política macroeconômica que não estimulou o emprego, não garantiu os salários, e com isso você tem redução do poder de compra, e é óbvio que uma redução do poder de compra vai afetar a demanda dos bens que você está produzindo. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação, que também vem nessa direção, quando você suspende, e eu fiz 2 ou 3 exercícios naquele texto anterior, quando você suspende o contrato de trabalho e manda o sujeito se resolver lá no seguro-desemprego, ele vai ter eu fiz 2 exercícios, o seguro-desemprego tem um teto.
R$ 1.800. E ele vai ganhar uma parcelazinha e vai perder, né? Então, a medida da suspensão do contrato de trabalho, não é o acaso que ela é bem utilizada pelos empresários, eu acho que, eu não vi os últimos dados, mas ela é proporcionalmente mais utilizada que a própria redução da jornada, ela vai mostrar o seguinte, a roxa salarial, a perdas salariais, e tem 2 exercícios, eu fiz um exercício de um sujeito que ganha R$ 2.500, quanto ele vai perder, e fiz um exercício de um sujeito que ganha R$ 5.000, quanto ele vai perder. Então, a medida provisória, que é a única política de desemprego, isso não é uma política de emprego, de sustentação de emprego e salários, é a visão neoliberal que está contaminando a política macroeconômica do país, achando que está fazendo política. E pior de tudo, adiantando já, ela é temporal, ela é por 2 meses. Abril e maio. O que vai acontecer em junho? A crise vai continuar e vai ser pior. E o que o governo acenou? Então, é um tema bastante polêmico, Hudson, essa coisa, do ponto de vista deles irem no Supremo Tribunal Federal hoje, isso tem repercussões, que é uma coisa inédita no país, né? Um presidente da República ir pressionar o poder executivo, a harmonia dos poderes está quebrada no Brasil, né? E à luz dessa truculência do presidente querendo impor, então, os seus desígnios, né? Mas que chama atenção é esse grupo de empresários se prestar a fazer isso, né? Então, esse é um pouco... Bom, andando um pouco, o Marcelo, aspas, o cientista francês e prêmio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, afirmou que o novo coronavírus foi fabricado artificialmente em um laboratório chinês. Olha, Marcelo, eu não gostaria de entrar nessa discussão, porque no mundo que nós vivemos hoje se afirma tantas coisas, se fala tantas coisas, já há explicações diferentes, mas é uma afirmação um pouco, talvez, sem cabimento, né? E às vezes tem rolado muito, inclusive, fake news sobre isso, né? O presidente dos Estados Unidos, talvez para justificar a sua grande responsabilização pelos mais de 70 mil mortos, e tem estudos que vão chegar em 100 mil mortos nos Estados Unidos, ele passou a, primeiro, culpar a Organização Mundial da Saúde. E agora, nas últimas semanas, ele veio com essa onda de que a China quis passar as economias dos Estados Unidos e, com isso, inventou essa história que o coronavírus foi criado no laboratório da China, ou seja, eu acho que nós temos muitas coisas a discutir. Talvez um dia a história vai nos contar o que de fato aconteceu. Mas eu não quero crer que a China fosse fazer isso. Sabe por quê? Uma coisa básica. A China, hoje eu estava utilizando os dados, ela vem desde 1992 assumindo a dianteira da economia mundial. Ela não precisa de um coronavírus para se tornar a primeira economia do mundo. Ela já tem todos os mecanismos à disposição, tanto é que todos nós, que eu digo todos os países, dependem de equipamentos de proteção para a equipe médica da fabricação chinesa. Depende de medicina, depende dos equipamentos, depende de tudo, das máscaras, de tudo. Ou seja, essa pandemia também mostrou a grande dependência que a maior parte do mundo tem hoje, não dos Estados Unidos, mas da indústria chinesa, né? Então, eu não quero crer que a China fosse fabricar um laboratório para isso, porque ela já tem potencial para fazer isso. Segundo, os dados mostraram que a China não iria fazer isso por uma razão muito simples. O crescimento médio do PIB da China nos últimos anos ficou sempre entre 5% e 6%. E, na verdade, a China é o motor do crescimento econômico mundial. Não é a economia norte-americana, não é a economia japonesa. E, portanto, a China teve, os dados acabaram de sair, 6,8% negativo, uma queda em 3 meses de 6,8%, que vai, de alguma forma, afetar a economia mundial toda. Então, eu não quero crer que a China fosse criar um vírus para tentar fazer alguma coisa e tal, diante da posição que a China
ocupa no mundo atualmente, né? Então, eu não vou entrar nessa celeuma se criou ou não criou o vírus. Eu estou olhando o que é a China do ponto de vista político e econômico para o mundo. E mais do que isso, essa pandemia, eu acho que a China não ia criar um vírus para que o mundo dependesse dela, porque nós já sabemos que dependemos. Ou vocês acham que a economia brasileira tem algum grau de liberdade, como diz o Paulo Guedes, que a nossa economia tem uma dinâmica própria? Dinâmica própria nada. Se a China amanhã deixar de importar os produtos brasileiros, sobretudo os produtos da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, carne, soja, milho, essas coisas, e deixar de importar suplementos e matérias-primas para a indústria brasileira, 90% da economia do Brasil vai para Beleléu. Então, a gente tem que entender isso, né? É muita conversa fiada do ponto de vista de notícias que se plantam, desconectadas do mundo real. E o mundo real hoje mostrou o quê? Há uma pandemia, todos os países do mundo estão afetados, né? E aqueles países que vão tomar a dianteira do mundo são aqueles países que estão fazendo alguma coisa para combinar duas necessidades elementares: salvar a vida da população e reintroduzir mecanismos de expansão econômica e absorção social. O Brasil está fazendo tudo o contrário, né? Isso é o assunto do próximo texto que nós já estamos preparando para a próxima semana. Mas, de qualquer forma, é um pouco isso, né? Eu agradeço muito essas perguntas, agradeço a todos vocês que ficaram assistindo. Eu acho que nós podemos dialogar mais sobre esse tema. A gente tinha previsto uns 40 minutos, estou observando agora que já deu 1 hora, né? E, com isso, eu gostaria de encerrar fazendo 3 agradecimentos. Primeiro, um agradecimento a vocês que estão... Eu estou vendo aqui, tem uma lista de pessoas, estou vendo uma ex-aluna minha, Rayana, faz tempo que não lhe vejo. Um abraço, espero que você esteja bem, em São Paulo, né? Não sei se você está morando em São Paulo. E aos demais que fizeram aqui, o meu ex-bolsista, Felipe França, olha só, a Giane, o Felipe, o Arthur Jean, e aí vai. E muitos, meu grande companheiro Alcides Goulart Filho, lá da Unesc de Criciúma, e outros mais que provavelmente devem ter assistido aqui, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, e é importante, e segundo, quero agradecer a enorme dedicação do Vicente e do Matheus, mais uma vez, como bolsistas do MECAT, que também se dedicaram enormemente nesse estudo, e fazer um convite que vocês acompanhem as matérias e estudos e documentos que nós estamos divulgando no site do NECAT. Tem uma aba específica sobre a Covid-19 em Santa Catarina, então lá vocês vão encontrar muitos materiais que subsidiam o debate. E, por último, dizer o seguinte, que nós temos que ter a compreensão que nós estamos vivendo uma fase nova na história da humanidade, né? Quer dizer, não só pensar em termos de economia, de progressão, é um novo estágio da vida humana na sociedade que está exigindo um conjunto de outras sociabilidades. Por exemplo, como é que nós vamos viver em determinadas circunstâncias onde que a única solução que nós temos, que é a condição do momento, para debelar uma doença gravíssima, que não é uma gripezinha, que matou mais de 200 mil pessoas já no mundo, sendo isolado da nossa sociabilidade existente até então. Precisamos pensar sobre isso também, né? E precisamos ter a frieza para entender esse momento histórico que o mundo vive e que nós, particularmente no Brasil, também estamos vivendo, né? E vamos continuar assim. Um grande abraço a todos.